A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene e estarei trazendo a lição aos adolescentes de 13 a 14 anos. O tema da lição de hoje, que é a lição 3, a respeito dos dons, não sejais ignorante. E se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 14, do 4 ao 11, e o texto áureo é 1 Coríntios 12, 1, que diz assim: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. A carta de hoje vai falar sobre a carta aos Coríntios. E o objetivo da lição é compreender acerca dos dons espirituais, classificar os dons espirituais de acordo com 1 Coríntios 12 e incentivar a busca dos dons espirituais. Esses são os objetivos de hoje. Aqui é colocado para uma ajuda maior um livro, né, que o professor pode estar lendo e está trazendo um pouco mais de conhecimento para os adolescentes. E o que eu fiz com esse tema? Como sabemos que nós vamos falar sobre os dons, então eu fiz aqui 3 presentes, tem 3 caixinhas, que são com os dons que estão aqui, e acerca da lição, né, decorrer da lição, nós iremos estar falando sobre isso. O que precisa ficar bem claro para os adolescentes? É que os dons espirituais são diferentes de dons naturais, talentos, capacidades. O dom espiritual não é recebido através de um mérito seu, através de alguma coisa que você fez de bom para alguém, que você vai receber esse dom espiritual. Não, não é para isso. E nós precisamos deixar bem claro o conceito de dons, para ficar bem claro para eles o que é dom, como receber e para que serve. Os dons espirituais não devem ser confundidos com habilidades e nem dom natural, porque dom natural cada um nasce com o seu. Deus dá um dom natural para cada um. Cada um de nós nascemos com um. E os dons não devem ser utilizados para autopromoção, muito menos para exposição de si mesmo ou dos outros, para expor uma pessoa e até humilhar, para dar algo a mais para aquela pessoa por ela ter um dom ou não. O dom não é para isso. O dom serve e ele tem um objetivo. Ele é para edificação e capacitação do cristão e para edificação da igreja em geral. Esse é o propósito dos dons, para edificação do cristão, para o aperfeiçoamento desse cristão e a edificação da igreja. Isso tem que ficar bem claro para eles. Os seus propósitos, que são recursos extraordinários, que o Senhor Jesus, mediante o Espírito, colocou à disposição da igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, a aplicação do conhecimento, do poder e da proclamação do povo de Deus. Então, ficar bem claro isso para eles. E aí, a classificação dos dons, eles são classificados assim, que fala em Coríntios. Eles são classificados dons de revelação, dons de poder e dom de expressão. O que eu fiz aqui? Eu fiz 3 presentes e aí o que a gente pode estar fazendo em sala de aula. Eu coloquei aqui o primeiro, que é dom de revelação. E aí eu coloquei aqui dentro os dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento dos espíritos. Esses são os dons de revelação. O que a gente pode estar fazendo? Ou você pode estar separando os 3, dando para cada um e pedindo para eles lerem na revista o significado, para que serve cada dom. E aí a finalidade dos dons de revelação, eu coloquei aqui atrás também, que manifestam o profundo conhecimento de Deus acerca de todas as coisas e do seu cuidado em proteger sua igreja das sutilezas do adversário. Eu coloquei essa finalidade desses dons de revelação aqui, e aí a gente pode estar fazendo isso. Ou você distribuir, deixar
cada um lê o significado de cada dom, você colocar assim como eu coloquei aqui. E aí vem o outro, que é o dom de poder. Nós podemos também, antes de eu começar a apresentar os dons para eles, colocarem aqui os 3 presentes virados e pedir para que eles venham escolher um presente. Qual presente eles gostariam de escolher? E aí quando eles escolherem, né, você vai falando, ó, você escolheu esse daqui, ó, está os dons de revelação. Esse daqui, ó, o que você escolheu, tá os dons de poder, e tá os outros dons aqui dentro. Esse é o de expressão e tá todos os outros aqui dentro, e você ir falando e eles ir conversando, falando sobre o que eles acham sobre cada dom, como deve ser utilizado, o que eles acham de como está sendo utilizado esses dons. E é algo bom para você estar interagindo com eles também acerca dos dons, que o que fica bem claro hoje é que precisa ser esclarecido muito sobre os dons. Tem muitas dúvidas, não só com os adolescentes, mas na igreja em geral tem muitas dúvidas sobre os dons, e isso tem que ficar bem claro para eles, e eles entenderem que eles precisam buscar, não precisam ficar com vergonha, e sim buscar. Porque através dos dons eles são aperfeiçoados e a igreja recebe também a edificação. Então precisa sim ser buscado. Aí os dons de expressão, dom de poder, né? Dom de poder, que é esse aqui. E aí eu coloquei também dentro, né? Os dons de poder, que é dom da fé, dons de curar, operações de milagres. E aí a finalidade desses dons, que visam a capacitação da igreja para a proclamação do evangelho na força e no poder do Espírito Santo. A finalidade desses 3 dons aqui é essa. Não tem outra, é essa. Os dons de expressão, que são 3 também, 3 dons de expressão, que é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. E a finalidade desse dom é transmitir a vontade plena de Deus para a orientação e exortação do seu povo. Essa é a finalidade. Não é a finalidade de aparecer o eu, a pessoa, e sim para expressar, transmitir a vontade plena de Deus. É essa a finalidade desses 3 dons. E aí nós podemos estar comentando sobre cada um com eles e tá ali tirando as dúvidas, que sabemos que são muitas, né, muitas dúvidas sobre os dons, né, sobre os dons espirituais. E aqui os dons de língua e o dom de profecia. Para que serve? Sabemos que esses dois dons aqui é o que fica mais dúvida, né, que a dúvida tem sido frequente sobre para que serve esses dons aqui. E precisamos entender sim e classificar e mostrar para eles, para ficar claro o que serve e para que serve esses 2 dons aqui. Dons de línguas. O dom de línguas, quanto o de profecia, possuem finalidades distintas, diferentes, mas porém complementares. Uma completa a outra. Para Paulo, o falar em língua deve ser acompanhado de sua interpretação por algumas razões. Quem fala, fala a Deus e não aos homens. Não entende e nem é entendido, pois fala em mistério. Esse dom aqui é algo que tem ficado um pouco confuso na cabeça de muitos. O dom de línguas, você não é só batizado no Espírito Santo quando você fala em línguas, não, porque ela tem uma edificação a si mesmo e edificação para toda a igreja. Esse é o falar em língua. E Paulo, ele fala que aquele que fala em língua, procure a interpretação, peça o dom de interpretar, para que não seja edificação só de si mesmo, mas de toda a igreja. Mas precisamos ter o discernimento dos espíritos para entender e entender realmente quando é Deus que está falando e quando não está. Ah, mas espera aí, os dons de língua são diferentes do dom de discernimento. Sim, mas
tem tido muita confusão, porque vê uma pessoa falando em língua e fala, ela está endemoniada. Vê a pessoa falando em língua, mas é de Deus, não é? Então peça esse dom, o dom de discernir, para saber se a pessoa está sentindo a presença de Deus, por isso está falando em línguas, ou não. Para ficar bem claro, para também não ter uma falta de entendimento ali e acontecer coisas piores. Mas sabemos que aquele que tem o dom, ele precisa pedir o dom de interpretar. Aquele que fala em mistério, se ele não teve a interpretação, é porque ele está falando com Deus. A edificação é para si mesmo. Paulo, ele sempre colocava que não temos que pensar em edificar a si mesmo, mas pensar na maioria, pensar no restante, não ser individual. Mas há momentos na vida de um cristão que ele precisa ter esse individual com Deus. Então não podemos, como Paulo mesmo fala, que ele não quer que cesse de falar, que as pessoas parem de falar e fiquem com medo, com vergonha, não. Mas que procure sim ter interpretação para que Deus te deu alguma coisa, você tenha a interpretação e passe para a igreja, porque precisa ser edificado a igreja. E aí por isso que é colocado, constitui um sinal para os descrentes. Os descrentes veem esse dom, né, e vê que está sim falando das maravilhas de Deus, algo que eles não entendem, mas que vem sim também a interpretação. Deus também está falando ali e que eles possam ser chamado a atenção e eles possam crer que Deus ele age ainda nos dias de hoje. Para que haja edificação na igreja, é indispensável sua interpretação. Se aquele que fala em língua, se ele tiver o dom de interpretar, ele precisa sim interpretar, para que venha passar e a igreja receber edificação também. Línguas estranhas com interpretação é adorar a Deus e encorajar os outros a fazer o mesmo. Mas isso não impede que uma pessoa que esteja num culto ela não possa falar em línguas, porque ela está falando em mistério e somente ela entende, ela não entende, porque ela está falando em mistério com Deus. Isso daqui tem que ficar bem claro para eles, que são, né, o mais confuso que tem, que é o dom de línguas e de profecia. Paulo também fala que o dom de profecia ele é maior do que o dom de línguas, porque aquele que profetiza, ele profetiza algo de Deus para o povo. É algo que Deus está falando para o povo. Então, por isso que ele é maior do que o dom de línguas, que fica bem claro a vontade plena de Deus para a igreja. Essa classificação que nós já fizemos aqui, que é a classificação dos dons, e acerca dos dons espirituais, que eu já expliquei, os dons espirituais para que serve, para a edificação de si mesmo e a edificação da igreja, é para isso que serve. E agora, precisamos buscar os dons espirituais? Sim, precisamos. Cada vez mais está sendo, né, algo que a igreja precisa, porque para não ficar aquilo só a carne falando, e sim para Deus estar presente ali falando espiritualmente, os dons estão presentes na igreja. E a carta, ela foi escrita aos Coríntios, que eu coloquei aqui, né? A carta aos Coríntios. Paulo escreve aos Coríntios porque estavam acontecendo algumas coisas lá na igreja de Corinto. Por isso, Paulo escreve e aí ele fala acerca desses dons. Mas será que a igreja de Corinto tinha esses dons? Tinha. Todos os dons a igreja tinha. Mas eles não estavam sabendo usar de forma correta. Por isso que Paulo escreve essa carta, para que eles aprendam a usar da forma correta. A primeira carta aos Coríntios, eu coloquei um resumo aqui, né? Coloquei um resumo dentro da carta e eu leio junto com eles esse resumo, que a primeira carta aos Coríntios ensina, adverte e até repreende quanto a vários problemas e questões que se levantaram na igreja. Paulo endereça essa carta tanto à igreja de Deus em Corinto, como àqueles que invocam o Senhor em todos os lugares. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto, pois alguns anos depois de deixar a igreja, o apóstolo ouviu alguns relatos de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, por isso escreve para eles
sobre esses assuntos. Eles estavam cheios de orgulho e tolerando a imoralidade sexual, os dons espirituais estavam sendo usados de forma errada. O orgulho por ter todos os dons tinha subido a cabeça e eles estavam usando, se aparecendo, usando esse dom para se aparecer e não para fazer a vontade de Deus. O dom é para capacitação da igreja, para ser utilizado para a igreja e não para si próprio, para se aparecer. E sim que o evangelho ele venha crescer e venha sim ser feito à vontade de Deus. Precisamos buscar os dons, sim, porque os dons espirituais é algo que a igreja precisa. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, mas não estava sabendo como utilizar. Para que é utilizado? Os dons espirituais, para que é utilizado? Para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons é utilizado para isso. Então precisamos buscar? Sim. Para aperfeiçoar? Sim. Precisamos buscar para ter o aperfeiçoamento, a aplicação do poder e a proclamação do evangelho através dos dons. E ele chama sim a atenção dos incrédulos. Se nós não buscarmos fazer isso, infelizmente a mensagem do evangelho não vai ser passada da forma que é para ser passada. Precisamos aprender como utilizar da forma correta, da melhor forma possível. E isso Paulo ensina na carta aos Coríntios. Eu espero que tenha ficado bem claro esse assunto. Sabemos que no decorrer da lição sempre aparecem muitas dúvidas, mas nós precisamos deixar bem claro, né, os dons, para que esses dons é distribuído para o povo de Deus, para que os cristãos recebem, precisa buscar aqueles que não têm, precisam buscar. Para que é feito, por que tem que ser buscado e edificação é de quem, para quem e por quê. Isso precisa ser bem claro para todos eles. E todos ali, cada vez mais, vai estar aprendendo e conhecendo um pouco mais a palavra de Deus. A igreja local precisa reconhecer a necessidade dos dons espirituais, bem como amadurecer a forma de utilizá-los, pois eles foram dados pelo Espírito para edificação e crescimento dela. Entendeu? Para edificação e crescimento dela. Se não tiver, será que vai ter edificação, crescimento? Não. Então precisa ter. E não para o orgulho pessoal ou divisão local. Assim, o propósito dos dons não é a exaltação de quem o exerce, mas sim a serviço dos demais membros do corpo de Cristo, e tudo para a glória de Deus. O fato de alguns em nosso tempo utilizarem de forma irresponsável esses dons não deve produzir em nós uma atitude de desprezo por essas capacitações espirituais. Muito pelo contrário, deve nos estimular a buscá-los com zelo e praticá-los com amor. Que sejamos bons administradores dos diferentes dons recebidos da parte de Deus, utilizando o nosso dom para a glória de Deus e o bem da Igreja de Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço todos os que estão aí nos ajudando, que estão levando essa palavra, que estão curtindo. Se inscreva no canal, nos ajude para que essa palavra ela venha chegar sim a mais pessoas possíveis. Você faz parte sim desse evangelho, você faz parte dessa igreja. Então nós precisamos sim, cada um fazer a sua parte. Eu agradeço a cada um que tem ajudado, tem assistido, tem colocado aí a sua opinião. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.